E então, como que a gente faz para atender online em psicanálise? Porque tem esse mito, assim, essa coisa de que não dá para atender online na psicanálise, porque não tem o divã, porque não tem o set, enfim, como é que a gente faz? Né? Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e também para poder deixar o seu gostei aí, seus comentários, enfim, sugestão para novos vídeos e vamos ao assunto aí, né, do como atender online em psicanálise, né? Primeira coisa, divã é só um móvel, ele não garante que tenha análise, né? Inclusive no caso dos psicóticos, a gente nem os deita de fato ali no divã, porque eles precisam ver a figura do analista por causa daquela questão do imaginário, não ter amarração dos 3 registros, enfim, né? Inclusive tem vídeo anterior aí falando sobre imaginário real simbólico, né, para você entender melhor. Outra coisa que a gente precisa entender é o que é essa questão desse online ou desse presencial, o que está em jogo de fato, né? O que precisa, assim, de fato para acontecer uma análise? Qual que é a condição sine qua non? A condição sine qua non que o Freud vai colocar no livro, né? Aliás, lá no seu texto, A Dinâmica da Transferência, é a própria transferência. Ele vai dizer que essa é a condição sine qua non para análise acontecer. Então, se não tem transferência, não tem como acontecer a análise. Então, se tem transferência, quer dizer que a análise vai poder acontecer online, presencial, por videochamada, se a videochamada não rolou ali por causa da questão de internet por áudio, enfim. Em alguns casos, talvez de fato a análise em contexto online não vai funcionar, enfim, né? Isso a gente começou a se questionar muito agora com essa questão da pandemia, né? Eu particularmente eu já atendia online antes da pandemia, então não fez muita diferença para mim, mas claro que com a pandemia eu passei a atender mais pacientes online, seja por demanda deles, seja por questões sanitárias, enfim. Mas é uma opinião minha, né? E acredito que de muitas pessoas, e agora também coloco em nome da Joyce, né? Minha parceira aqui no Psicanálise Viva, de que cada caso é um caso. Então, em algumas situações, a análise, né, online ela vai funcionar, em outras não, vai ter pacientes que é melhor o presencial, enfim. Então, cada analista precisa se perguntar, né, o que ele está disposto, qual a condição dele, e sobretudo daquele sujeito que chega, né, porque não adianta o analista estar disposto a atender online, se for importante para aquele paciente, e o paciente não está, né, enfim, é muito importante levar em consideração o sujeito, né, por isso que a gente faz as entrevistas preliminares, né, para entender, para escutar aquele caso e saber como lidar ali com aquela demanda, como conduzir, se depois vai ser um paciente que vai deitar no divã ou não. E falando do divã, como é que ele fica aí na análise, no atendimento online? Eu aprendi uma técnica, a gente até discutiu isso no grupo do Psicanálise Viva, que a gente tem de discussão, e a gente chegou à conclusão de que não tem um jeito único, né? Vão ter várias possibilidades de acordo com o estilo do analista. Mas, então, como é que fica? Quando o paciente chega no momento de deitar no divã, né, e ele está online, né, muitas vezes o paciente começa e continua online sempre porque é um paciente que mora numa cidade diferente que a sua, ou então ele mora num país diferente, né? E aí, como é que você vai fazer para deitar no divã? Então, a gente pode fazer da seguinte maneira: a gente pede para que o paciente se deite na cama dele, no sofá, enfim, para que ele de fato se deite, né? Como se estivesse no consultório, né? Que a função do divã é que analisando
perca um pouco ali de vista o analista e pare de ficar olhando para aquele outro, né? Perca um pouco essa questão do imaginário e se concentre mais nas suas questões. Então, por isso que a gente põe o paciente no divã, né? Entre outras questões. Né? Não é só uma coisa porque é chique, porque é da psicanálise, enfim, tá? E aí, a gente pede para que o paciente se deite, né? E logo em seguida, a gente desliga a nossa câmera. A gente vai ver ele, né? O analista vê o paciente, mas o paciente não vê o analista, né? Que é como realmente se ele estivesse ali deitado no divã e o analista estivesse sentado ali na cadeira atrás do divã. Alguns analistas, né, fazem de outra forma. A Joyce, por exemplo, como é que ela faz? A Joyce também desliga a câmera dela, ou seja, tanto ela quanto os pacientes dela ficam com a câmera desligada, né? Porque pode ser que o paciente fique imaginando o que o analista está fazendo ali do outro lado, né? Porque com a câmera desligada não dá para saber o que a outra pessoa está fazendo ali do outro lado, né? Enfim, o que é mais correto fazer? Isso não é uma forma que a gente lida na psicanálise, essa coisa de que é o mais correto fazer. Porque a gente trabalha, como a gente sempre diz aqui no Psicanálise Viva, com caso a caso. Vai desligar as duas câmeras? Vai desligar só a câmera do analista? Enfim, isso vai depender do caso do paciente, vai depender do estilo do analista. O mais importante é que exista a transferência, o mais importante é que exista associação livre, que existam as condições, né, sine qua non, digamos assim, para que haja análise, né? As demais questões são contingências. Isso vai sendo manejado ali, né, dia a dia, sessão a sessão, caso a caso, tá? Mas é possível se fazer a análise no contexto online, no presencial, desligando câmera, não desligando, com divã, sem divã, aplicando a análise em outros contextos fora, né, do consultório, enfim. Como diz meu colega Arthur Engel, onde há desejo, há um jeito. Então, se o paciente tem desejo de fazer a análise e o analista tá com seu desejo de analista em dia, a coisa vai acontecer. Então, pessoal, vocês gostaram? Conta aí pra gente o que vocês acharam aí nos comentários. Deixem suas sugestões, que é muito importante pra gente. Até mais, viu?